primeiro, o que é a rede? Quem forma a rede? A gente fala assim, a rede como se fosse até quase uma entidade, né? Um caboclo lá do centro que eu fui. Não é? Quase uma entidade. Quem é a rede? A rede. Gente, a rede somos nós. Então a gente está falando que a gente não funciona. Preste atenção. Na verdade, né, era bem variado o grupo, mas a nossa dificuldade é assim. Às vezes o serviço de acolhimento faz todo aquele trabalho, toda aquela, né, recuperação dos laços, vínculos, criança, família, mas aí precisa de uma moradia, precisa de alguma coisa, e aí você esbarra nessa rede, era nessa intenção que foi feita a pergunta. Aí você chega lá, a pessoa da habitação fala, não tenho casa para eles não, se vira. E aí, o que a gente faz? Eu acho que assim, a gente tem que pensar a rede. Primeiro, qual é o sentido de rede? E vocês trazem muito bem. A rede de proteção à criança e adolescente. São todos nós aqui, mais um pouco, né? Todos os serviços de promoção, né? Vamos pensar no sistema de garantia de direito. A gente tem a promoção, a defesa, né? E tem o controle. Nós todos aqui, né? Então, o Ministério Público aqui representado, Judiciário ali representado, o CRAS, o CREAS, a saúde, a educação, todos nós somos a rede. E rede, né, significa o quê? Quando um ponto daquele lugar está falho, não passa a conexão. Não é isso? Essa semana eu fiquei sem celular porque o meu fio quebrou. Né? Então, não adiantava. A tomada estava ótima, mas não passava para naquele determinado ponto e não carregava. Então, a gente tem que pensar em quais são os pontos, né, falhos dessa rede. Onde é que está o hiato dessa rede, o nó da rede. Né? E aí, muitas vezes, o nó da rede também... e aí a gente tem que pensar rede enquanto serviço complementar ou rede enquanto falta de serviço, que é o que você está falando, falta de possibilidade. Eu acho que são duas coisas bastante complexas. Né? Acho que assim, a falta de serviço, a gente precisa fazer uma coisa chamada estatística. Quantos de nós fazemos estatística no nosso trabalho? Aí, Valéria, você gosta de botar o povo para trabalhar, né? Mas é verdade, política pública só se faz com estatística. Então, quantas vezes você precisou de um determinado serviço, né, o serviço da habitação, por exemplo, que a Cristiane traz, ou o serviço da saúde mental que a Esther fez, e não conseguiu? E aí a gente tem lá, então, de 20 casos que eu atendia, sei lá, 50% dos casos atendidos não obteve sucesso porque não tinha o serviço X. E aí a gente vai lá no Ministério Público, né? Claro que a gente não vai direto no Ministério Público, a gente vai apresenta para o gestor local, apresenta, olha, eu fiz uma estatística para o nosso secretário, olha que está precisando, não fez. Aí vamos entrar no eixo controle. Né? Como é que está o Conselho de Direitos da Criança nos municípios? E aí, pelo Conselho, para a gente também não sofrer retaliação, entra e aciona o Ministério Público. Isso é fazer a rede funcionar. O Ministério Público ela só pode agir se for cutucado ou não. Não, né? Só o juiz. Né? Mas provavelmente, pode ser que ele não saiba. Então, vamos lá com as nossas estatísticas. Temos feito estatísticas dos serviços que a gente não consegue atender. E por que a gente não consegue? Então, essa é uma boa sugestão. Tá? E aí, para a gente não ficar pessoalmente queimado, através do Conselho de Direitos, então, fortalecer o Conselho de Direitos, tanto da criança quanto da assistência social, ou da educação, dependendo de onde está o buraco da rede ali, fazer essa comunicação. Né? Vamos devagar, vamos com o secretário, vamos crescendo para o prefeito, até chegar lá nas instâncias lá dos homens do poder. Né? Agora, nós temos uma outra dificuldade na rede, que eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade bastante processual também, é uma rede que não se comunica, é uma rede que não se conhece, e uma rede que, às vezes, se enfrenta como se fossem inimigos. Tem isso ou só lá na minha cidade?
Porque a gente, mais uma vez, a gente lida com pessoas, e pessoas têm orgulhos, têm preconceitos. Eu não vou falar, não vou pedir ajuda para fulano, porque ele vai saber que eu não estou dando conta do trabalho. Bem, vamos sair do nosso pedestal e vamos ver assim, para que a gente está ali? A gente está ali em prol da criança e do adolescente. Então, uma das coisas que assim, a gente tem visto muito, a gente está começando até um trabalho numa cidade do interior da Bahia e outro do interior de Mato Grosso do Sul. E a grande questão, quando a gente fez uma avaliação com eles lá, e a grande questão, tanto de uma cidade quanto de outra, e aí eu vejo quando eu faço capacitações pontuais também, que não é só de lá, é que eles não conhecem os fluxos, eles não se conhecem, eles acham que sabem qual é a função do CRAS, mas não sabem. O próprio CRAS não sabe qual é a sua função. O CREAS também não sabe. Ninguém, uma bagunça, total e generalizada. Então, peraí, vamos conversar qual é o papel de cada um e quais são as dificuldades que cada um tem nos seus serviços, porque aí a gente, quando sabe a dificuldade do outro, a gente se torna mais sensível também. E aí a gente faz uma coisa chamada construção de fluxo junto, a gente constrói, a gente consolida os fluxos. Seria muito bom se estabelecesse nas redes, nem que seja uma vez a cada mensal seria o ideal, mas a cada bimestre, um encontro onde a rede traga um caso que seja atendido por toda a rede para ser estudado. Essas coisas vão fazendo com que a rede comece a funcionar. Na verdade, não tem fórmula mágica. A questão é processual. Quando não tem o serviço, e aí é o grande problema na rede, é fazer estatística e mostrar para os gestores que precisa ter, porque a política pública se faz com estatística. Quando a questão é mais das relações ou da confusão de papéis e de funções, a gente precisa, então, sentar, convocar a rede.